TVU, canal universitário de Fortaleza. O programa destaque de hoje, aqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manolito Eduardo Campos, uma figura muito especial para mim. Ele é um gênio, ele se autodefine aqui com seus versos, dizendo que ele diz o seguinte: eu sou um contador de histórias, poeta popular, cartunista, autor de banda desenhada, estilogravura e editor. Ele é o Clébson Viana. Muitíssimo obrigado, Clébson, por você estar aqui no nosso programa. É um prazer muito grande recebê-lo. Eu queria saber o seguinte, rapaz, quando foi que o Clébson Viana conseguiu pensar lá no seu passado, disse, não, eu vou ser esse menino aqui que vai fazer verso? Você tinha quantos anos? Rapaz, é porque isso é uma tradição familiar. O meu bisavô, segundo meu pai, ele já era poeta popular. Ele já fazia versos e deixou alguns trabalhos escritos nos caderninhos dele. Ele era realmente um sertanejo diferenciado. Ele não só tinha o hábito da leitura, como comprava, tinha assinaturas de jornais, comprava livros. E minha avó herdou do pai dela, que era esse meu bisavô, era o pai da minha avó paterna. Ela herdou essa coisa da leitura também, que repassou isso para o meu pai. E meu pai era um homem que trabalhou no campo a vida inteira, ainda hoje é agricultor e continua agricultor e leitor. É o único agricultor leitor que eu realmente conheço. E vem daí, é uma tradição familiar. Meu pai é poeta, ele está sempre recebendo as pessoas na casa dele com uma estrofe, né? Ele tem sempre um verso para dizer na ponta da língua, ou de Geraldo Amâncio, ou de Pinto do Monteiro, mas ele está sempre, ou dele próprio, mas ele sempre recebe as pessoas dessa forma, com a poesia. Aí você tinha quantos anos quando aconteceu, que você se lembra, assim, não, eu vou também seguir esse caminho? Porque meu pai era a televisão lá de casa, era o rádio, era a televisão, era meu pai. Chegava do roçado, pegava livro e ia ler em voz alta para os filhos. Eu acho bacana dizer isso, porque ele nunca pegou um livro e disse, meu filho vai ler esse livro. Mas ele sempre deu o exemplo, ele sempre foi o espelho. Então lá em casa, todos nós gostamos de ler, influenciado pelo pai. Meu pai, ele cumpriu essa função. Aí a família são quantos irmãos de todo mundo? Comigo são 5 irmãos homem e mais uma moça que já está com seus 26 anos, e mais ou menos. Todos gostam de literatura de cordel? Todos gostam de literatura de cordel, mas também todos têm aptidão para o desenho. Todos nós lá em casa gostamos de desenhar um pouco. Mas quem veio a se profissionalizar como ilustrador de livro e trabalha nesse mercado, além do trabalho da literatura de cordel, sou eu que faço as histórias em quadrinhos. Por sinal, você falou banda desenhada, é porque esse catálogo foi publicado em Portugal e na Europa as histórias em quadrinhos são chamadas de banda desenhada. Então é legal que a gente informe para o ouvinte que não sabe, não é? Com certeza. E quando foi que você fez o seu primeiro romance autoral? Você desenhou e colocou os versos? Não, os meus primeiros versos foram feitos, uma obra completa, foram feitos em 1999. Mas na escola eu já rabiscava versos e já criava, vez por outra, algumas décimas, como por exemplo essa. Dom Quixote indignado, revoltado com Cervantes. Eu fiz uma décima, nesse momento eu não estou lembrado, mas eu gostava de ficar fazendo. Tem uma que eu fiz para promover o salão de humor de Fortaleza, que eu organizava juntamente com o Tarcísio Matos, que diz: agora eu vou convidar a toda a população a visitar o salão e os nervos relaxar, a gargalhada soltar, rir de graça é o que é preciso. E na capital só o riso, Fortaleza se transforma e o bom humor toma forma onde reina o improviso. E quando foi que de repente a TV Globo achou um romance seu de cordel e transformou no minissérie? Mas é uma coisa curiosa, porque eu já havia feito alguns trabalhos para a televisão, inclusive aquelas vinhetas de intervalo que chamavam de Plim Plim. Fiz uma vinheta daquela que a temática era justamente o Pavão Misterioso, que é um dos maiores clássicos da literatura de cordel de todos os tempos. Então eu fiz o desenhozinho do Pavão, que o evangelista, que é o camarada que conduz o aeroplano Pavão, ele parte de Juazeiro do Norte,
aí vem passando por algumas cidades, Quixadá, onde tem a Pedra da Galinha Choca, passa pela Basílica de São Francisco do Canindé, aí entra aqui pelo litoral, tem umas carnaúbas, vai parar no farol do Mucuripe, onde está lá a Condessa Creuza, ele rapta a Condessa, aí de repente tem um movimento de câmera e o topo do farol é exatamente a logomarca da emissora. Eu fiz essa vinheta que ficou muito tempo no ar, depois continuou passando na Globo News. Aí quando foi em 2001, com o ataque do 11 de setembro, eu escrevi no dia seguinte, em parceria com meu irmão, com Arievaldo, um folheto sobre o atentado às Torres Gêmeas, né? E esse folheto teve uma repercussão muito grande. E nós tínhamos um outro folheto também, que era Carta de um Jumento a Jô Soares. Aí, por essa razão, eu fui gravar o programa do Jô. E no mês seguinte eu recebo um comunicado lá da emissora, que eles haviam adaptado um trabalho meu e queriam me pagar. Aliás, eu vim saber depois que estava adaptado. Em nenhum momento eles entraram em contato comigo. Eu me senti, de certa forma, foi uma coisa importante, porque abriu um precedente, abriu uma porta para que outros poetas tivessem trabalhos também vinculados num veículo dessa natureza. Era a rapariga e a Kenga e o delegado. E por outro lado, o time está no meio daquele time de Ariano Suassuna, de Érico Veríssimo, de Luiz Fernando Veríssimo, de João Cabral de Melo Neto, e tantos grandes escritores brasileiros. De repente um cordelista ali inserido no meio, eu fiquei extremamente lisonjeado, satisfeito com aquele resultado do trabalho. Mas eles não teriam que ter chamado você antes, não? Fizeram a adaptação primeiro, lhe chamaram depois para pagar? Exatamente, chamaram depois para me pagar. Mas aí foi uma coisa realmente espetacular, porque escolheram um elenco assim da melhor qualidade. Basta dizer que a minha Kenga era Ana Paula Rose, né? E nunca mais apareceu na TV. Pois né? Ela brigou com a TV Globo. É uma opção, a pessoa faz a opção de vida, ela optou por ser fazendeira, né? Lindíssima. Ela gosta dessa vida mais rural, mais tranquila, né? Acho que é o que lhe faz bem, o que lhe dá satisfação, né? Nós temos exemplos aí vários, né? Aquela grande atriz, a Lídia Bronde, que era um ícone, assim, uma mulher cobiçadíssima, e de repente abandonou tudo e foi cuidar de outras coisas, né? Parece que virou terapeuta, alguma coisa assim. E tem vários casos, assim, de pessoas que, de uma hora para outra, descobrem que aquela não é sua verdadeira vocação e vai fazer outra coisa radicalmente diferente, né? Além de você, existe outra criatura no mundo, não é só no Brasil não, que vive só de literatura de cordel, desse trabalho que você faz? Quando eu comecei a publicar literatura de cordel aqui, sistematicamente, dentro de uma visão empresarial, isso no final dos anos 90, não tinha, mas hoje já tem vários poetas que conseguem sobreviver, porque nós criamos uma sistemática de trabalho. Hoje nós temos aí o Arievaldo, que não vive exclusivamente da literatura de cordel, mas a literatura de cordel tem uma participação grande no orçamento dele. O poeta Paiva Neves é um outro poeta que está vivendo da literatura de cordel, o poeta Rochinol do Rinaré, o Evaristo Geraldo. Por quê? Porque a literatura de cordel abriu um leque de possibilidades. Não é só o folheto em si. Você pode criar o folheto, o romance, a história de humor, para contemplar o público, mas você pode também fazer o folheto de encomenda para uma empresa, para uma instituição, não é? E cobrar por aquele folheto, porque o folheto também é um veículo de publicidade extraordinário. Você pode, de repente, ministrar uma oficina de literatura de cordel, uma palestra, um recital. Então, esse leque de possibilidades, e trabalhar através da internet também, muitas coisas podem ser implementadas, muitas coisas podem ser feitas e que geram retorno econômico, que possibilita o poeta viver da arte dele, não é? E o que é que você foi fazer na Europa agora? Eu fui fazer uma exposição paralela lá dentro do Festival Internacional de Banda Desenhada, que é o Festival Internacional de Quadrinhos lá de Portugal, um dos mais tradicionais da Europa. E o interessante, porque quando eu comecei a me dedicar exclusivamente à literatura de cordel, eu achei que meu trabalho de cartunista ia ficar um pouco à margem, mas, diga-se de passagem, eu consegui equilibrar a balança, e hoje tanto as duas vertentes, as duas linguagens correm simultaneamente. Eu não consegui, eu não deixei cair nenhuma linguagem nem a outra, porque no fundo, João Luiz, o que eu acho é que tudo é contação de história.
Quando você escreve um texto, quando você faz um filme, quando você compõe uma música, quando você escreve um cordel, quando você desenha uma história em quadrinho, a essência de tudo está ali, é contação de história. É a base, é tudo. Tudo se resume naquilo. Uma vez perguntaram ao Braulio Tavares, afinal de contas, o que ele era. Se ele era compositor, se ele era jornalista, se ele era cientista, se ele era músico, mil coisas. Não, eu sou contador de história. Isso é o que nós somos. Quando você está aqui me entrevistando, nós estamos contando e ouvindo histórias. Quando você faz um projeto de um filme, você quer contar história. Você entra no ônibus para ir para casa, você está ouvindo histórias. Você encontra um amigo no meio da rua, você troca informação, você está contando e ouvindo história. Eu acho que, além de comer, beber, dormir, respirar e fazer sexo, contar história é uma necessidade humana tão necessária como qualquer outra. No seu cartão de visita tem o seu nome e embaixo tem contador de história? Tem que ter contador de história. Não, mas só tem isso ou tem mais alguma coisa no seu? Eu acho que contador de história abrange tudo, fantástico, não é? Abrange tudo. Abrange tudo. Desse trabalho que você fez, qual é o trabalho que você tem e que você mais gosta e que o povo mais gostou também? Isso aqui é uma história em quadrinho. Lampião aqui, o cangaço, é só o pano de fundo para contar essas histórias, é só o pretexto. Na verdade, é o pretexto para tocar nesse assunto. Eu queria fazer uma história em quadrinho, eu sou, diga-se de passagem, até um tanto quanto maquiavélico, porque o meu objetivo era trabalhar com a cultura tradicional para criança e para adolescente, não é? E através do quadrinho, porque o quadrinho é sempre uma arte de vanguarda, ele tem sempre esse apelo muito grande com essa camada, não é? Então, através do quadrinho, eu consegui passar conceitos profundos da cultura tradicional, que comumente essa galerinha não ia se interessar se fosse através de outro suporte, entendeu? E através dos quadrinhos eu consigo fazer isso. De repente o cara começa a se interessar pelo livro e daqui a pouco ele se empolga pela história e aprendeu um monte de coisa sobre a cultura nordestina e brasileira que ele não teria interesse de conhecer por outro caminho, tá entendendo? Então esse foi um trabalho realmente bem sucedido. Na verdade foi um trabalho que eu fiz em primeira mão, em primeiro lugar, para agradar a mim mesmo, mas foi tão bem recebido pela crítica e pelas escolas que já ganhei 12 prêmios com esse trabalho. Foram 2 premiações do Ministério da Educação. Fui premiado pelo governo do Estado de São Paulo, o governo do Distrito Federal, o governo de Minas Gerais, de Tocantins. Já ao todo já são 600 mil exemplares desse livro. Então é uma obra realmente que abriu muitas portas para mim, mas tem outros trabalhos também muito bem sucedidos. A adaptação que eu fiz do Dom Quixote também ganhei vários prêmios com a adaptação do Dom Quixote. Foi uma obra que foi premiada pela Funarte, virou peça de teatro, percorreu os principais palcos aqui, o Teatro José de Alencar, o Teatro do Dragão do Mar, o Teatro Emiliano Queiroz, percorreu várias capitais do Brasil, não é, pelo Grupo Formosura de Teatro, inspirou o compositor Jereba, que é antigo do trio Bendengó, um baiano fantástico, a fazer um disco Quixoteando, no qual eu tenho 2 composições em parceria com ele, e tem uma faixa que o Paulo Betti, o grande ator Paulo Betti, grava trechos desse meu cordel de Dom Quixote. E para coroar tudo isso, o ano passado ele foi levado para todas as escolas do Brasil, né? Aliás, eu tive 5 obras adotadas pelo MEC. Anos seguidos, uma após a outra. 5 anos seguidos eu fiquei dentro do programa do MEC, né? E esse ano eu estou concorrendo com mais 3 trabalhos. É possível aí que mais novidades venham para 2015. E esse outro trabalho mesmo? Mostra esse livro é uma antologia, eu acho interessante essa antologia aqui, porque é uma antologia de literatura e de cordel, publicada na França, e que tem uma característica, ela é toda traduzida, rimada e metrificada. Todo mundo que trabalha com a poesia metrificada sabe que é uma forma extremamente concisa, fechada. Então não é fácil. Mas tem uma senhora lá que é brasilianista, uma francesa que é brasilianista, que é poeta também, e fez a tradução rimando e metrificando desses cordéis. Aqui tem 2 poemas meus e de outros cordelistas do Brasil e algumas gravuras minhas.
E essa antologia ela foi publicada em 2005 lá na França, e foi um trabalho que eu fiquei muito satisfeito do resultado, porque um amigo meu que tem uma educação afrancesada, que domina bem o idioma, disse que a tradução está primorosa, não é? Então eu fiquei muito satisfeito de saber que alguém traduziu com tanto cuidado, com tanto zelo, né, algo que eu fiz pensando principalmente no público brasileiro. Como é que as crianças recebem hoje literatura de cordel? Criança que está na frente da televisão, está no computador, está na internet, como é que ela recebe? O cordelista ele vem procurando se adaptar aos novos públicos, aos novos tempos. Hoje, quando você vai lá no Google, você coloca o nome literatura de cordel, ou até mesmo pode colocar o nome Leandro Gomes de Barros, pode colocar o nome Marco Aurélio, Arievaldo Viana, Rochinaldo Rinaré, Paiva Neves. Se colocar o nome Clevison Viana, vai aparecer milhares de páginas falando sobre a gente, porque o cordelista hoje ele está apto não só a realizar o seu trabalho, como a ministrar uma palestra sobre essa arte, a oferecer uma oficina sobre essa arte. Quer dizer, nós procuramos nos qualificar para atender a uma demanda que é corrente hoje, nesse momento que a gente está vivendo. Então isso não tem sido problema, porque a criança ela também se encanta com os folhetos, principalmente pela afeição do livrinho, que é muito simpática, as capas são muito ilustradas, e de repente as crianças se encantam com os livros, e as mega editoras, que não podem perder a chance também de se beneficiar desse boom da literatura de cordel, porque a literatura de cordel hoje tornou-se cult, né? É uma coisa assim que tem inspirado o cinema, a literatura, a música do mundo todo. Então, as mega editoras estão procurando publicar folhetos em formatos maiores, ilustrados, para atender esse público, não é? E agregar valor, porque uma editora não vai investir dinheiro no folheto, na sua feição tradicional, porque é muito baratinho e não vai dar o devido retorno que eles esperam. Então, eu trouxe aqui nessa exposição, tem ali vários exemplos. Ó. Uma das editoras do Ceará que mais tem investido nesse filão é a Demócrito Rocha. Eu tenho 4 trabalhos publicados lá na Demócrito Rocha. Mas hoje eu tenho um trabalho publicado na Escala Educacional, tenho um trabalho publicado na Leia, que é uma editora portuguesa, tenho um trabalho publicado na Nova Alexandria, na Volta e Meia, na Edelbra, na Edra, na Escrituras. Ao todo são 15 ou 16 mega editoras que eu também estou publicando meus trabalhos. Um profissional de literatura de cordel, ele nasce ou ele é criado? Eu acho que ele é criado pelo meio. O meio influencia. Se ele estiver fora do meio, ele jamais vai aprender literatura. Se ele estiver fora do meio, ele for muito inteligente, tiver muita vontade de aprender, tiver o dom, ele pode aprender sim. Pois é, a história do dom. É por isso que eu quero chegar na pergunta principal. Tem alguém que faz cordel nos Estados Unidos e tem também alguém que faz cordel no Japão? É o seguinte, eu conheço uma antologia de literatura de cordel publicada em português japonês pelo professor Joseph Luiten, quando era reitor da Universidade de Osaka. Mas, produzindo cordel hoje, vamos pensar em escala de Brasil. Nós temos cordelistas já nascidos em São Paulo, cordelistas que nasceram no Rio de Janeiro, cordelistas que nasceram em Minas Gerais, cordelistas nascidos no Distrito Federal. Então, hoje a literatura de cordel é um fenômeno nacional. Mas se literatura com essas características, ou muito parecida, você vai encontrar na Argentina, no Chile, no México, no Panamá, em Cuba, até mesmo aquelas baladas que eram praticadas naquela região toda que pertenceu ao México, que foi tomada pelos Estados Unidos. Aquela região ali ainda é muito presente, essa coisa da cultura, do verso, principalmente das décimas. Como é que ela chegou no Brasil? No Brasil veio através da Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas a Europa inteira tinha literatura popular. Mas a nossa matriz veio de lá. Hoje, muito embora hoje você vá a Portugal, e o único cordelista que eu fui encontrar lá é um rapaz de Pernambuco, que assina com o pseudônimo de Senhor dos Cordéis, que mora lá no Porto. É um pernambucano que está
fazendo ressurgir a literatura de cordel em solo lusitano, né? No começo da literatura de cordel, antes de Lampião, né? Entende? A gente tinha os personagens, todos eram personagens, né? Inspirado na cultura Inspirado na europeia. cultura europeia, né? É, a princesa Magalona, a imperatriz Porcina, a donzela Teodora, o Pedro Sem, todos foram personagens que o João de Calais, o João de Calais, como nós falamos por aqui, as novelas do ciclo de Carlos Magno, né? Isso. Roldão e Oliveiros, a Batalha de Oliveiros com Ferrabras, são temas que vieram da Idade Média aqui para o Brasil e que foram recriados aqui, mas posteriormente esses elementos foram sendo substituídos aos poucos pelos vaqueiros, pelos cangaceiros, né? E assumindo uma feição 100% brasileira. Aí apareceu o Padre Cício e os cordelistas tomaram conta desse personagem. A literatura de cordel, ela transita nesse viés da religiosidade. Padre Cícero, Antônio Conselheiro, São Francisco do Canindé, preenche bem essa lacuna. E tem o lado dos romances de aventura, em que tem as histórias de Lampião, de Corisco, do Zé Baiano e tantos outros cangaceiros notórios. E tem também a coisa do humor que está presente nos romances, nos folhetos de gracejo, como Pedro Malazartes, João Grilo, Cancão de Fogo e tantos outros que são chamados na literatura de cordel de amarelinhos, né? Pois você tinha me dado aqui, tá aqui. O poder que a bunda tem, como é que é isso? Isso é do mestre Azulão, ó. Diz assim: nesse troco, bunda e banda, por favor não se confunda, tanto a bunda como a banda tem uma atração profunda. Chico Buarque de Holanda ficou rico com a banda, Carla Pérez com a bunda. A bunda que me refiro é da mulher, com razão, com o seu poder oculto de magia e sedução, fazendo a visão direta, deixando a mulher completa de beleza e perfeição. Com bunda grande e bem feita, a mulher se sente bem. Onde passa, todos olham, mas a mulher que não tem, faz um gesto e sai olhando. Quem sabe até desejando ter bunda grande também. E a história de Dom Quixote, como é que ela veio parar no cordel? Dom Quixote foi em 2005, o romance estava completando 400 anos de sua publicação. E eu havia conhecido Dom Quixote na minha adolescência, através de um livro que um amigo havia me emprestado. Era uma edição da extinta Editora Globo do Rio Grande do Sul, era uma edição de umas 800 páginas, muito preciosa. E eu fiquei com aquela história na minha cabeça e disse: um dia ainda vou fazer alguma coisa baseada nessa história. Desenhei vários cartoons, desenhos de humor sobre Dom Quixote, e quando foi em 2005 eu pensei, está na hora de fazer alguma coisa bacana. Então me debrucei na prancheta, fiz as ilustrações e simultaneamente fui criando os versos, né? E gerou um livro muito bonito que está ali naquela mesa, é o segundo ali depois ao lado do Pavão Misterioso, não é? É os Três Mosqueteiros no cordel. Os Três Mosqueteiros já veio nessa sequência. Primeiro eu fiz o Dom Quixote, depois vieram os Três Mosqueteiros, fiz também a adaptação de Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Olha aqui o Dom Quixote, né? Esse aqui é o Dom Quixote, né? Dom Quixote, os Três Mosqueteiros. Fiz os Miseráveis, agora fiz o Guarani, que está saindo pela editora Manoli, a mesma editora que publicou o Dom Quixote, que tem esse selo Amarilis, vai publicar o Guarani do Zé de Alencar. E o Dom Quixote diz assim... Dom Quixote, engraçado, né? Rapaz, eu escrevi o Dom Quixote, estava precisando, o poeta sempre carece de uma a ilustração estrofe, também é sua. Também né? é minha. E o poeta sempre carece de uma estrofe bonita para introduzir a sua história. E eu fiquei uma semana inteira remoendo, procurando essa estrofe, e nada dela vi. Um dia eu estava em casa, eu só durmo de rede. Como bom cearense, eu só durmo de rede. Aí um dia, rapaz, fiquei matutando aquele negócio daquela estrofe, ela não vinha. Aí fui dormir. Aí numa manhã, quando eu ponho o pé no chão, a estrofe desceu de uma vez. Ela foi me dada de presente por uma força estranha, por uma força do além. É como quando você trabalha com a arte, você tem que manter-se sempre em sintonia com o mundo das ideias. Ele existe, está numa frequência. Se você está conectado com ele, você percebe as coisas. Mas às vezes você demora um pouquinho para captar. Porque nem sempre a sua frequência tá no limite máximo, né? E nesse dia estava, e veio a estrofe, né? Que é uma estrofe bem filosófica, que diz assim:
Ó mundo velho que faz seguindo neste compasso, transportando tanta gente sem se queixar de cansaço, como um peão sem ponteira girando louco no espaço. Eu às vezes também sou um errante viramundo, mas o bom Deus me ilumina com o seu saber profundo, pois quando escrevo ou desenho sonho o melhor para o mundo. Roguei às musas que outrora iluminaram Cervantes, que me levassem nos braços a outros tempos distantes, e lá encontrei o último dos cavaleiros andantes. Espanha, belo país, foi lá que viveu Miguel, de Cervantes que escreveu com nanquim, pena e papel, a história de Dom Quixote que eu refiz em cordel. Quem lê esse livro tira algumas boas lições. Quão imutável é o sonho para muitas gerações, dirão que Quixote está vivo em nossas vãs ilusões. Pois numa aldeia da Mancha residiu antigamente um fidalgo sonhador, curioso e inteligente, que lia dias e noites de modo surpreendente. Seu nome, Alonso Quixano, figura magra e esguia, com 50 e poucos anos gastava o que possuía, comprando livros e livros de heróis de cavalaria. Aí vai a história de Dom Quixote. Você lembra como Augusto dos Anjos descreveu a ideia, de onde ela vinha? Não. Você não lembra? Não conheço. Segundo Augusto... É um soneto. É um soneto. A ideia de onde ela vem, Eu já vi esse soneto. De onde ela vem, de que matéria bruta vem esta luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas, criptas e misteriosas, como as tatalices de uma gruta. Ela vem do centro que nos contringe, chega em seguida às cordas da laringe, tisca, tena, mínima raquítica e acaba esbarrando no mulambo da língua paralítica, né? Porque ele era muito profundo, né? Lindo, lindo, lindo. Companheiro, você vê, conversar com você aqui é ótimo, levaria 3 dias, né? Mas infelizmente o nosso programa só tem 30 minutos. Nem mostramos as mulheres peladas. Pois é, você pode mostrar. Que trabalho é esse que você está fazendo rapaz, aí? Você a ideia, rapaz, é fazer uma exposição com essas mulheres peladas. Pronto. Nos intervalos, quando eu estou, às vezes, sem muita coisa para fazer, eu fico fazendo essas ilustrações. Uhum. Mas procurando sempre fazer coisas assim de bom gosto, nunca assim, aquela coisa muito explícita, porque a sensualidade não carece disso. Você sabe que a sensualidade, ela carece muito de sutileza. O sutil, às vezes, causa uma reação muito mais espontânea e verdadeira do que propriamente aquela coisa mais escrachada, não é? E quando é que você vai fazer essa exposição? Eu quero fazer aqui na universidade. Isso é bom. Você acha que tem espaço para a gente fazer aqui na universidade? Com certeza. Com a sua curadoria e a apresentação sua também. Ótimo. Hã? Ótimo. Aí, quem sabe a gente não faça o projeto e transforma num livro com essas garotas, né? Muito bom. Hã? Muito bom. Trabalho muito bom. Não é interessante? É. Olha essa aí, tá. Isso tu faz de madrugada, é? Não, rapaz, isso eu faço nos intervalos, como eu lhe disse. Às vezes entre um trabalho e outro, só para, como dizem por aqui, para desopilar, eu vou fazendo ilustração dessa, para relaxar mesmo. Faço rapidinho, Joana Luiz, eu gasto aí 20 minutos para fazer um desenho desse. Ótimo. Então, Cleves, você tem 1 minuto para as considerações finais. As considerações finais é o seguinte, sou grato a você pela lembrança. Tá entendendo? Acho importantíssimo vir ao seu programa, porque todas as vezes que eu vim aqui foi um sucesso. Seu programa tem uma audiência monstruosa e vez por outra a gente encontra as pessoas na rua. Ah, eu vim no programa, aquele programa da universidade. Você estava lá com Joana Luiz. Eu acho isso muito bacana, porque é legal esse retorno. É muito triste quando a gente vai num programa e as pessoas não comentam, é sinal que ninguém vê. Mas o seu programa foi exatamente o contrário. Eu tinha muita vontade de retornar por isso. Muito obrigado mesmo, de coração. Esse espaço aqui está sempre à sua disposição, aqui no programa Destaque. Conversei com o Cleves Viana. Entende? Ele é um historiador, ele é contador de histórias, essa que é a grande verdade. Se você quiser sugerir nomes e personalidades para este programa Destaque aqui na FGF TV, nós teremos muito prazer em recebê-los. Esse programa volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.